Olá, eu sou o Dr. Bruno Montesi e se você tem qualquer queixa relacionada ao seu intestino, se ele estufa, se ele solta, se ele prende, se você tem refluxo, você deve assistir esse vídeo até o final. Tá tudo bem aí dentro? Tudo bem? Pois vou falar 4 pontos importantes para a sua saúde intestinal e para a sua digestão. Tudo na digestão começa pela boca e o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a mastigação. É muito importante que você mastigue corretamente os seus alimentos. Não é à toa que a gente tem a boca cheia de dentes, exatamente de dentes e de saliva, exatamente para que o processo digestivo comece na boca. Valorize este primeiro ponto. Isso pode ter relação com muitas queixas intestinais que você tem relacionadas ao funcionamento intestinal e a maioria das pessoas não valoriza esse ponto. O ato de mastigar, você quebra os seus alimentos e você, junto com a saliva, você já começa uma parte da digestão. Quanto mais você mastiga, menor chega o alimento no seu estômago. Lembrando que, para o alimento sair do seu estômago, o principal ponto, o principal critério de seleção é que ele esteja pequeno. Se o alimento ainda está grande, o estômago segura a digestão e não deixa que ele passe para o intestino fino, para o intestino delgado. Se a comida chega grande no intestino delgado, você vai ter muito mal-estar, não vai se sentir bem, por isso que é importante que o alimento chegue menor. Quando você mastiga o alimento com calma, mastiga a quantidade de vezes adequada, este alimento ele já desce para o estômago muito mais triturado e muito mais fácil de digestão. Você pode pensar em digerir um pedaço de carne em cubo, seria muito mais difícil, e a carne moída, por exemplo. Você percebe a nítida diferença quando você come uma carne já triturada do que em cubos. A mesma coisa funciona na sua boca. Se você usa a boca só como um veículo de alimentação e não utiliza dos dentes, da saliva, da língua, da mastigação, se você pula este processo, o seu alimento chega grande no seu estômago. E o segundo ponto, a gente vai para o estômago. Lembrando que a gente tem a boca, a gente tem o esôfago, que é um órgão de condução, ele só vai fazer a transferência do alimento da boca para o estômago. E o nosso processo digestivo, o segundo passo no estômago. O estômago é importante que o alimento já chegue pequeno, porque se ele chega muito grande, esse processo digestivo vai demorar. E se você vira e fala, doutor, eu tenho muito refluxo, volta muito. Isso pode ser falta de mastigação, porque se você não mastiga bem o alimento, o seu estômago não permite com que o alimento passe para o intestino fino. Então, se você mastiga pouco, ele vai ficar parado mais tempo no estômago. Você almoça meio-dia, 1 hora, você já está andando, está movimentando, está trabalhando, está baixando, está levantando. E o alimento que está parado no seu estômago, ele vai começar a regurgitar, tá? Então, o processo de mastigação é importante porque ele vai repercutir lá no estômago. No estômago, ele é basicamente uma bolsa, um saco onde a gente vai fazer a digestão através da acidez do nosso estômago. Então, é muito importante que você valorize a acidez do seu estômago. Doutor, eu tenho muita queimação, eu tenho muito refluxo. E não é problema do ácido. O ácido é o seu aliado. O problema pode ser no seu tipo de alimento, no alimento pouco mastigado ou mesmo de um estômago que já está inflamado. Mas a acidez, ela não é vilã, ela é a sua amiga e a gente vai precisar valorizar muito a acidez. Primeiro, porque a acidez nos protege. Se você come um alimento contaminado, se você come com a mão, você vai comer bactérias. A nossa primeira proteção do intestino é na acidez estomacal. Então, por exemplo, os animais, cachorros, gatos, né, eles possuem uma acidez muito mais alta. Não é à toa que dificilmente você vê animais assim passando mal, porque eles comem comida de rua e tem um fator protetor que é um ácido muito mais alto. Mas você tem acidez
E a gente precisa entender que a acidez ela demanda muito do nosso organismo. Então, se você vai ficando mais velho, a tendência é que a gente diminua a acidez do estômago e não ao contrário, tá? Dificilmente pessoas mais velhas, pessoas idosas, elas vão cursar com a hipercloridria, com o aumento do ácido. Então, muita atenção com o uso dos bloqueadores de bombas de próton, né? Os prazóis da vida, muito cuidado. Fala assim, doutor, eu não tenho uma digestão boa, não me sinto bem. E aí você recebe uma receita de um omeprazol. Na teoria, o omeprazol ele só vai piorar a sua digestão. Ele pode aliviar os seus sintomas, sim, mas ele vai piorar a sua digestão. E aí você precisa entender que alimento que não é digerido, ele vai servir de alimento para suas bactérias ruins. E aí a gente passa para o nosso terceiro ponto, que é a microbiota intestinal. Este a gente praticamente considera um órgão, devido à tamanha importância das bactérias. A gente sabe que o nosso organismo é todo colonizado. No estômago menos, por causa da acidez, e as bactérias começam a crescer de acordo com que o intestino vai andando. Então, quanto mais distal, mais próximo do colo, mais próximo do ânus, da evacuação, mais bactéria nós temos. Mas o intestino delgado é rico em bactérias. E aí a gente considera isso como uma microbiota, né? Um mundo de micro-organismos que eles podem tanto te ajudar quanto atrapalhar o seu processo digestivo. E aí a gente passa para o intestino fino, nosso terceiro ponto importante para que você entenda o processo digestivo. O intestino fino, ele é responsável por uma digestão um pouco mais refinada de nutrientes menores, mas principalmente pela absorção. Então, todos os nutrientes, né, vitaminas, minerais, eles vão ser absorvidos ao longo do intestino fino. Mas, se você não tiver uma microbiota adequada, você vai ter dificuldade na absorção destes nutrientes. Portanto, vamos valorizar muito o terceiro ponto, que é a nossa microbiota intestinal. E como cuidar dela, doutor? Primeira coisa, dando bons alimentos. Se você não tem uma alimentação legal, se você consome muito produto refinado, industrializado, muito óleo vegetal, muito alimento que você não tolera bem, não cai bem na sua digestão, você vai selecionando bactérias ruins. Então, quanto pior a sua alimentação, pior será a sua microbiota. Se você vê uma pessoa na rua se alimentando mal, você pode ter certeza que dentro desta pessoa terão predominantemente bactérias ruins. Essas bactérias ruins, elas vão fermentar, elas vão dar muitos gases, elas vão distender, elas vão atrapalhar o processo absortivo. Então é como se você fizesse um tapete, onde o seu organismo absorve o nutriente, vai ter um tapete de bactérias ruins impedindo esta absorção. Então, como cuidar da sua microbiota? Bons alimentos, bons hábitos, prática de atividade física, um controle do estresse e um controle da sua digestão. Lembrando que da acidez lá do estômago e do processo de mastigação. Se você acelera esses dois processos, vão chegar alimentos grandes no intestino fino, atrapalhando a digestão e fazendo com que prevaleçam as bactérias ruins. E o quarto ponto, a evacuação, né? Você precisa eliminar estes resíduos da digestão. Então você come o alimento, o seu corpo ele é capaz de quebrar, digerir e absorver os nutrientes. O que resta vai para as fezes. E as fezes precisam ser eliminadas. Isso é uma queixa muito comum no dia a dia no consultório, a dificuldade em evacuação. Não é à toa que existe o termo de pessoas enfesadas, pessoas cheias de fezes. Esse termo tem essa origem, né? Então, se você não elimina as suas fezes, você começa a guardar toxina, você começa a guardar uma microbiota ruim e você precisa eliminar. O que ajuda muito no seu processo de evacuação? Primeira coisa, uma hidratação adequada. Se você não toma água, se você não toma líquido ao longo do dia, o seu corpo vai tirar o líquido, vai tirar a água das fezes, deixando um bolo fecal mais ressecado, mais duro e maior dificuldade para ele funcionar, para o peristaltismo, para ele sair.
Segunda coisa, a prática de atividade física é fundamental. Se você não movimenta o seu corpo não elimina as fezes. Nós podemos perceber em pacientes, por exemplo, acamados, que não têm mobilidade. A maioria desses pacientes vão evoluir com fecaloma, com fezes endurecidas, com obstrução intestinal, exatamente pela falta de movimentação. Exercícios são muito importantes. Terceiro ponto, a alimentação. Uma alimentação rica em fibras, em produtos naturais, em alimentação limpa, sem farinha, sem alimentos que constipam a gente, tá? Quarto ponto, magnésio pode ser um mineral, uma reposição muito importante no processo de evacuação. O magnésio ele é responsável pelo relaxamento do intestino, da musculatura do nosso corpo. E a evacuação, a gente sabe que funciona em ondas de peristaltismo. Então, uma hora você contrai, uma hora você relaxa, uma hora você contrai, uma hora você relaxa. Às vezes as pessoas têm um tônus muito aumentado do cólon, fazendo com que você tenha dificuldade na evacuação, tá? O magnésio pode ser um ótimo nutriente para ajudar a evacuar. Então, falamos em 4 pontos para que a sua saúde intestinal possa melhorar. Dê atenção à sua mastigação, valorize o seu estômago, a sua acidez, evite bloqueadores de bomba de próton, tenha bons hábitos, escolha bons alimentos, tá? E avalie muito a digestão da sua proteína. Se você tem dificuldades em digerir carnes, em digerir fibras, existe outro vídeo no canal onde a gente vai falar da suplementação. Avalie a sua microbiota, então bons alimentos, bons hábitos, boa rotina, você vai selecionar boas bactérias. E não se esqueça do ato de evacuação, o estilo de vida saudável, exercício físico, hidratação e a suplementação essencial. Bom, se gostou do vídeo, curta, nos siga no canal do YouTube e conheça o nosso trabalho também no Instagram.